eu sou a professora Daniele, da Escola Municipal São Miguel e responsável pelo Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização. Olá pessoal, e eu sou a professora Patrícia, também da Escola Municipal São Miguel, responsável pelo Espaço Maker de Gastronomia. Vamos iniciar a nossa aula com um vídeo. Olá! Vamos conhecer um pouco sobre o continente africano? Ele é o terceiro maior continente do mundo. Ocupa cerca de 20% da área continental da Terra, onde vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. É conhecido como o berço da humanidade, pois há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos. Há quem pense que a pobreza domina a África, o mesmo que tudo é coberto por uma savana cheia de leões e zebras. Mas a sua riqueza, em todos os sentidos, é muito mais do que você já viu ou ouviu. Há uma grande diversidade cultural, o qual possui várias etnias, tradições, religiões e línguas. Além das milhares de línguas africanas, falam-se as línguas trazidas pelos colonizadores. São mais de 2.000 línguas faladas em todo o continente. Ao norte, o continente é atravessado pelo Trópico de Câncer. Ao sul, pelo Trópico de Capricórnio. Além disso, a linha do Equador corta o hemisfério e o meridiano de Greenwich o atravessa a oeste. Dessa forma, a África é o único continente que possui terras nos 4 hemisférios. O continente africano é formado por 54 países. Ele é dividido em 5 regiões: África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Meridional e África Oriental. Além dos critérios de localização dos países, é possível regionalizar o continente africano, a partir de suas características étnicas, históricas e culturais. Assim, os países africanos podem ser agrupados em outras 2 grandes regiões: Norte da África e a África Subsaariana. O norte da África é composto por 5 países independentes e pelo território do Saara Ocidental. Sua população é predominantemente árabe e de origem islâmica. Se localizam em sua maioria na parte mais próxima com a Europa. Já a África Subsaariana é composta dos 49 países e se refere à porção sul do deserto do Saara. É ocupada predominantemente por povos negros de várias etnias, com grandes diferenças culturais entre si e grandes contrastes socioeconômicos. O rio Nilo é um importante rio da África. É bastante utilizado para a navegação comercial e o transporte de mercadorias. A agricultura é amplamente praticada nas margens do rio, porque as terras são férteis e úmidas. E você, sabia que a nossa culinária é repleta de pratos e ingredientes originários da cultura africana? Como, por exemplo, a mandioca, o milho, a pimenta malagueta, entre muitas especiarias. A caça, a pesca e a coleta de produtos naturais são uma das principais fontes de renda para a maioria da população africana. A vegetação é caracterizada pela floresta equatorial, savanas predominantes no continente, além da vegetação mediterrânea e estepes. Nas savanas é onde se encontram os leões, as girafas e diversos outros animais, pelo qual muitos turistas procuram a África para fazerem safari. As principais características dos africanos são a musicalidade e suas danças compostas por diferentes ritmos e instrumentos. As danças e as músicas são muito presentes na cultura africana. Então, gostaria de conhecer um pouco mais sobre o continente africano e sua diversidade? A aula de hoje é sobre Moçambique. Você sabia que Moçambique é o único país com um nome só que possui todas as vogais em sua escrita? Observe essa imagem. Moçambique. A, E, I, O, U. Todas as vogais na palavra Moçambique. Os
portugueses a chamaram de Terras de Moçambique, em homenagem a seu governante que tinha esse nome. Ele era um emir árabe, título este dado aos governantes nos países árabes e muçulmanos. Com o passar do tempo e as mudanças naturais ocorridas ao pronunciar as palavras, acabou virando Moçambique. Agora vamos assistir a uma entrevista muito especial. Vejam só. Bem-vindo, seu João, a nossa aula de hoje, digamos assim. É um prazer imenso a gente ter o senhor aqui com a gente. Em primeiro lugar, a gente gostaria de saber o seu nome completo, a sua origem, digamos assim, né? Perfeito. Bem, boa tarde a todos vocês. Eu sou João Luís Reina Lira. Nasci em Moçambique em 1954 e saí de Moçambique em 1975 devido a problemas políticos, a própria independência de Moçambique, que até 1975 Moçambique pertencia a Portugal. E então a independência se fez no dia 25 de junho de 1975. Foi daí que eu decidi vir para o Brasil. E qual é o motivo pelo qual o senhor escolheu o Brasil, e não um outro país qualquer para vir? Achei o Brasil muito parecido com Moçambique. É um país tropical, o outro subtropical. O povo muito hospitaleiro, igual ao de Moçambique. O clima muito parecido, especialmente aqui no Nordeste, onde eu estou presentemente aqui em Maceió. E as praias magníficas, muito parecidas com as praias de Moçambique. E lá em Moçambique, o senhor morava onde exatamente? Eu morava em Lourenço Marques, presentemente Maputo, e no bairro da Matola. Matola ficava aproximadamente uns 10 quilômetros de Lourenço Marques. Qual a sua melhor lembrança da sua terra natal? Assim, o que o senhor trouxe de lembrança da sua terra natal que ainda sente falta de lá? Assim? Bem, o que eu sinto falta é um cheiro típico africano. É um outro tipo de cheiro, de terra molhada, queimada, por causa da savana, dos animais. E sinto falta da minha origem. Claro, eu sou terceira geração de Moçambique. Meus avós já nasceram em Moçambique. E as diferenças, assim, em relação a quando o senhor veio para o Brasil? Sentiu muita diferença? Agora já está mais acostumado com a vida no Brasil, né? Mas quando o senhor chegou, sentiu muita diferença no costume, na cultura, no seu dia a dia? Não senti tanto, não. Não senti tanto, porque é muito parecido como o Brasil, como tem também como uma ascendência portuguesa, Moçambique também com ascendência portuguesa. Então, não senti assim tanta diferença, não. E como também tem uma cultura portuguesa aqui muito forte, aqui no Brasil, então não senti muita diferença, não. O senhor está aqui há quantos anos? Eu já estou há 46 anos. Bastante tempo. 46 anos, mas também não quero perder o sotaque, porque é para eu manter a minha origem. Isso é uma coisa assim, muito gostosa de se ouvir, esse sotaque. Essa questão da comunicação lá é bem interessante, porque são faladas muitas línguas, em Moçambique, digamos assim, muitos idiomas, em Moçambique. Como que é a comunicação em Moçambique? Como que as pessoas se entendem, essa questão da linguagem, dos sotaques em Moçambique? Muito boa pergunta. Moçambique é feito de várias etnias, como Xangana, Landim, Macua, Maconde e várias outras. E praticamente entre 150 e 200 quilômetros já se torna difícil para os nativos africanos se entenderem. Então, praticamente o que acontece em Angola e em Moçambique, eles falam todos a língua portuguesa.
Então, mantém a língua portuguesa para se unirem, praticamente. Muitas vezes a gente nem sabe, né, que um país como a África, né, como Moçambique, digamos assim, né, a questão da língua portuguesa é presente, né. Então, para a gente, culturalmente falar disso é muito importante, né, porque os nossos alunos às vezes nem têm conhecimento que a nossa língua ela é falada também lá, né. Estar conversando com o senhor agora é muito importante, né, porque esse sotaque, apesar de ser um sotaque diferente, ser um português diferente, mas é um português que a gente entende. Com relação à questão assim cultural e de artesanato, né? Falando um pouquinho disso, a gente sabe que tem a questão das capulanas, né? Que são bem tradicionais aí de Moçambique, né? Que as mulheres usam, os homens usam. O senhor tem lembrança de alguma coisa voltada para a capulana? Era algo assim, típico da sua memória? O senhor chegou a usar? Ou não era algo da sua memória, da sua vivência? As capulanas eram mais para as mulheres, que as mulheres é que usavam, e tinha mil e uma utilidades. Até para carregar os filhos nas costas, elas amarravam com capulanas. Então, capulana praticamente um tecido que eles usavam para mil e uma utilidades. Quando jovens, nós portugueses, moçambicanos portugueses, nós então mandávamos para as costureiras fazerem camisas estampadas com as capulanas. Eram camisas belíssimas, camisas lindas. Fazíamos quando éramos crianças, tinha eu 18, 19 anos de idade por aí. E então tinha mil e uma utilidades as capulanas. Até hoje houve inclusive houve um programa aí sobre Moçambique, uma TV, e apareceram as capulanas e as suas mil e uma utilidades. Realmente fiquei bastante comovido quando vi essa lembrança de meio século atrás me veio à mente. E as lembranças são sempre muito gostosas, principalmente quando volta às origens, né? Mas agora, então, já que nós falamos um pouquinho do artesanato, vamos um pouquinho para a culinária. Um alimento, uma comida que o senhor mais gostava de lá, ou indicaria alguém que fosse passear para lá, tinha que experimentar? E também, você tem alguma comida, alguma culinária aqui no Brasil que lembra muito, que toda vez que o senhor come, lembra, te remete à sua infância, sua adolescência, que o senhor passou lá em Moçambique? Olha, existe uma comida típica moçambicana que se chama matapa, que é a base de folhas de mandioca, folhas de mandioca piladas, como eles chamam, que é moídas, com amendoim moído, com leite de coco, e adicionam um camarão seco, camarão fresco ou caranguejo. É a matapa, esse é um dos pratos típicos de Moçambique. Aí nós tínhamos o galeto, a piripiri. Piripiri é pimenta malagueta, pequena, que realmente arde bastante. Então nós tínhamos o galeto, a piripiri, nós tínhamos o carila moçambicana, que era o curry, que veio da Índia, porque tinha muitos indianos em Moçambique. Então, nós tínhamos esses pratos que me lembro, e a maioria deles à base de camarão também, porque tem que ver que o canal do Moçambique é um aquário vivo, é o maior aquário do mundo, onde tem a maior variedade de peixes e crustáceos. E o camarão tem de um comprimento inigualável no mundo. É enorme o camarão do Moçambique. Há uma mistura muito grande, porque a gente sabe da questão de colonização e tudo mais. Acho que o senhor tem de origem, né? Que o senhor pode citar. Quais são as suas raças, né? A minha avó paterna, ela veio da Índia portuguesa, de Goa. E o meu avô também veio de Goa, da Índia portuguesa, o meu avô paterno. Meus avós maternos
vieram das Ilhas Maurícias, origem francesa, mas sob protetorado inglês, que as Ilhas Maurícias naquela época de protetorado inglês. E se encontraram em Delagoa Bay. Delagoa Bay era o primeiro nome de Lourenço Marques até 1895, que depois tornou-se Lourenço Marques até 1975, e aí virou o nome de Maputo. Então, a minha cidade, a minha origem, teve 3 nomes: Delagoa Bay, Lourenço Marques e Maputo, a partir de 1975. Então, tenho origem francesa britânica, porque Ilhas Maurícias também depois era um país britânico, e também portugueses por parte de pai, da Índia portuguesa. É tudo tão lindo que realmente dá muita vontade de conhecer. Para a gente finalizar, qual lugar que o senhor indicaria se por acaso alguém ou a gente fosse para Moçambique não deixasse de conhecer? Olha, a capital, Maputo, claro. Tem uma praia linda que fica a uns 120, 150 quilômetros, que é o Bilene, Praia do Bilene. A ilha de Bazaruto, que é linda, essa ilha de Bazaruto. Conhecer Moçambique, ir a Grongosa, que é muito importante para ver os animais, que é o parque, a reserva animal lá da Grongosa. Isso é importante para conhecer um pouco mais da África, em termos de animais. Dançar uma marrabenta. Dançar uma marrabenta, que é a dança folclórica de Moçambique, marrabenta, é claro, e usar uma capulana. Ok. Senhor João, muito obrigada pelo seu tempo aí, por nos receber na sua casa, né, e por contar um pouquinho mais da sua história para a gente. Nós queremos agradecer ao senhor, né, por essa riquíssima entrevista, né? Muito obrigado pela sua atenção, e a gente só tem a agradecer, né? O nosso muito obrigada, né, pela sua disposição, viu? Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz em falar sobre a minha origem e estarei sempre à vossa disposição para precisar. Uma técnica artesanal moçambicana muito delicada é a filigrana, realizada através da ourivesaria. Sabe o que é isso? Ourives, pessoas que trabalham com ouro. Essa técnica moçambicana consiste na aplicação de fios muito finos de ouro ou prata entrelaçados e soldados delicadamente. Temos também os batiques, que são pinturas multicoloridas. Batik é uma técnica de tingimento em tecido artesanal. Esta técnica é originária da ilha de Java, da Indonésia, e nos tempos da colonização, a técnica embarcou nos navios holandeses e viajou pelo mundo, chegando até Moçambique. Com o batik, pode-se fazer quadros, cangas, lenços, enfim, tudo que tenha como suporte o tecido. E além dele, papel, couro e até casca de ovo. E o que dizer da beleza das capulanas, professora Patti? Há uma coisa que distingue as capulanas que se usam em Moçambique das que são encontradas em outros países africanos. Para as mulheres moçambicanas, as capulanas são frequentemente o símbolo da riqueza que possuem e que ninguém disputa, porque carregam uma forte representação simbólica, já que foram oferecidas pelos homens que as cortejou, o marido que as amou, o filho quando regressou das minas, o genro que lhe quer a filha, ou seja, é sempre um grande presente que marca um grande momento em sua vida. O artesanato moçambicano é muito bonito e possui técnicas variadas e que exigem artesãos habilidosos. Um exemplo disso é a confecção de cestarias. Vamos aprender um pouquinho sobre essa técnica? Assista ao vídeo que a professora Dani gravou para nós. Olá, galerinha!
turminha, eu sou a professora Daniele, do Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização da Escola Municipal São Miguel. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artesanato lá de Moçambique, certo? Lá eles costumam muito trabalhar com cestarias. Porém, as cestarias, quando a gente fala em cestaria, né, a gente precisa de um material tipicamente de origem vegetal, né? Mas a gente não tem a palha, que é aquilo que eles geralmente usam para fazer, né? A gente não tem esse material disponível aqui na cidade para poder usar. Lá em Moçambique, eles utilizam as folhas de diversas árvores para poder fazer essas cestarias que eles costumam trabalhar lá. Como a gente não tem esse material disponível, a gente pensou, né, em trabalhar com as cestarias, mas adaptando para a realidade nossa aqui e com um material que fosse de acesso fácil, né? Por isso, a gente escolheu, para poder utilizar na nossa cestaria, um material que é de origem vegetal, porém, essa origem vegetal, digamos assim, ela já é um pouco industrializada, que é o papel, tá? Aqui a gente vai usar saquinhos de pão, certo? Ele pode ter, por exemplo, o logo lá da padaria, não tem problema, tá? Ele só não pode estar cheio de gordura, tá? Ou sujo por dentro. Então, se tiver, por exemplo, o cisquinho do pão, chacoalha lá o cisquinho fora, né? E a gente pode usar ele da mesma forma, tá? Se tiver meio amassadinho, não tem problema, a gente vai amassar ele mesmo para poder trabalhar. Então, o que a gente faz em primeiro lugar? A gente vai precisar de vários saquinhos de pães. Então, a gente vai precisar primeiro cortar esses saquinhos, preparar o nosso material para depois começar a fazer a tecelagem, digamos assim, do nosso fio para daí produzir a nossa cestaria, certo? Então, a gente vai começar colocando agora em prática as mãos na massa, para a gente poder primeiro cortar então o nosso fio. Vamos lá? Então a gente pega aqui com a ajuda de um estilete, tá? Então é importante que vocês peçam auxílio para um adulto para não se cortar, não se machucar. Aí tem aqui, ó, a dobrinha do saco, né? De pacote. Vocês vão abrir nessa dobrinha, cortar até o final do pacote, mas não tudo. Vai deixar um pedaço aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa vai fazer do outro lado. Vamos lá. Devagarzinho vai passar o estilete. Se não tiver estilete, não tem problema. Pode fazer com a tesoura, professora? Pode fazer com a tesoura. Só que com a tesoura é um pouquinho mais chato, porque tem que cuidar justamente para não rasgar o pacote. Ó, abrir o pacote, certo? Agora a gente vai fazer duas espessuras de tiras. Por que duas espessuras, professora? Justamente para a gente conseguir fazer dois tipos de tramagem, uma mais fina e outra mais grossa. Então aqui, ó, com o nosso pacote aberto, a gente vai dobrar ele ao meio. E vai cortar a tira, certo? Depois vai dobrar o meio de novo.
Aqui a gente tem a nossa tela, certo? Com as cestarias. Aqui, ó, nós temos dois exemplos que vocês podem usar como descanso de panela, esse menorzinho aqui, e esse maior vocês podem usar como o que a gente chama de suplá, que é para pôr embaixo do prato, tá? Para enfeitar a mesa. Essas cestas aqui que tem uma bordinha maior, vocês podem colocar como centro de mesa, por exemplo, até deixar um pouquinho maior a borda e colocar frutas dentro, né? E deixar ali para enfeitar, realmente decorar a mesa, né? Vocês podem colocar não em formato de tela, mas direto na parede para fazer a decoração. Então vai da imaginação de vocês, usem e abusem da criatividade. Essa cesta aqui, ela ia pro lixo, porque ela tava bem feinha, bem desgastada. O que a gente fez? A gente customizou ela. A gente tirou toda a parte estragada de baixo, né? E usando aquela corda que a gente trançou, né? A gente refez a parte de baixo, né? E depois pintou ela e transformou. Então agora é um novo cesto que vai ter uma nova utilidade. Então isso é customizado. A gente refez e ela vai ser utilizada novamente. Aqui eu trouxe para vocês uma ideia, né, usando o mesmo método ali do rolinho, que vocês podem usar agora no Natal, tá? Então vocês podem colocar uma alcinha e pendurar na árvore de Natal. Então é só fazer uma decoração de Natal aqui e colocar no pinheirinho. Ou ainda fazer maior e colocar de enfeite de porta, tá? Então aqui são algumas dicas, né, de como a gente pode usar a cestaria no nosso dia a dia. Então, com materiais como o papel, né, que a gente usou para fazer esse rolinho, né, o saquinho de pão, a gente pode criar uma cestaria tão bonita quanto essas aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e que vocês venham fazer parte das nossas aulas nas salas makers, certo? Espero vocês e até a próxima, pessoal. Um beijo grande! Prof. Dani, mas e Moçambique? Ele está localizado no sudeste do continente africano, banhado a leste e ao sul do Oceano Índico. O país tem aproximadamente 30 milhões de habitantes. Faz fronteira com 6 países, sendo eles Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul e Suazilândia. Maputo é a maior cidade e também capital de Moçambique. Durante o domínio português era chamado de Lourenço Marques. A capital tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes e a cidade é a cidade mais populosa de Moçambique. Moçambique é dividido em 11 províncias. É um país bem jovem, pois tornou-se independente como nação em 1975. Quando deixou de ser colônia de Portugal, depois de quase 500 anos. A ilha de Moçambique foi o local onde Emir Musa Imbique vivia e foi a primeira capital de Moçambique. A ilha está situada na província de Nampula. Em 1991, foi considerada pela Unesco Patrimônio Mundial da Humanidade. Na cidade da ilha há uma rica presença da arquitetura europeia, árabe e africana, muito observada nas igrejas e mesquitas. É na ilha de Moçambique que está a edificação europeia mais antiga do hemisfério sul e ainda de pé a Capela de Nossa Senhora de Baluarte, que foi construída pelos portugueses em 1522. A ilha também abriga uma parte do terceiro maior lago da África e o 9º maior do mundo, o Lago Malawi, conhecido naquela região por Lago Nyassa. Está localizado entre o Malawi, a Tanzânia e a ilha de Moçambique. O Lago Nyassa é um dos mais profundos da Terra, com 706 metros de profundidade. O maior rio de Moçambique e o quarto do continente africano é o do Zambeze, o maior dos rios africanos que desagam no Oceano Índico. O rio Zambeze divide Moçambique ao meio. De acordo com a Constituição do país, vamos ver o significado das cores da bandeira? Vamos! Vermelho representa a sua luta. O preto, o continente africano.
Já o verde, a riqueza do solo moçambicano. O amarelo, a riqueza existente no subsolo do país. E o branco, a paz. E já os símbolos presentes na bandeira? Bom, a estrela representa a solidariedade entre os povos. A arma simboliza a luta armada e a defesa do país. E o livro, professora Patti? Que falar do livro? Ele destaca a educação por um país melhor para todos. E a enxada representa a agricultura. E pesquisando sobre Moçambique, encontrei esse livro digital, Marcelino Vai a Moçambique, da Organização Social Sustenidos, com texto de Alessandra Fernandes Acosta e ilustração de Rafa Anton. Durante a nossa aula, você vai perceber que algumas imagens foram retiradas deste livro. A diversidade linguística é uma das principais características socioculturais de Moçambique, pois lá são faladas mais de 40 línguas. E além das línguas maternas, tem ainda os dialetos e os sotaques. Quase metade da população fala o português, porque, como já falamos no início desta aula, Moçambique foi uma colônia portuguesa até 1975. E o português, apesar de falado por menos de 40% da população, é o idioma oficial do país e, juntamente com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e o Brasil, formam a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Uma das festas mais importantes ocorre no dia 4 de outubro, professora Patti, quando comemora-se o Dia da Paz e Reconciliação. Isso porque em 4 de outubro de 1992 foi assinado um acordo de paz que pôs fim a 16 anos de guerra civil. Guerra civil é quando distintos cidadãos de um país entram em luta entre si dentro do próprio país. O bacana é que eles celebram esse dia e comemoram a paz. Ao norte de Moçambique encontra-se a província de Nampula. É conhecida como a terra das Mutiana Oreira, a residência das mulheres bonitas, conhecidas como macuas. Por lá é comum avistarem as mulheres com o rosto e outras partes do corpo pintados de branco e adornadas com as cores da capulana. Essas mulheres distinguem-se das demais habitantes do país pelo tratamento da beleza utilizando o muciro, que é um creme tradicional para a pele. A maioria da população moçambicana vive da agricultura, que é muito variada, professora Patti. Os principais cultivos são o milho e a mandioca, mas o país produz também algodão, cana-de-açúcar, coco, arroz, feijão, abóbora, entre outros alimentos. A economia é complementada pela criação de bois, porcos e ovelhas. A pesca é bem desenvolvida, pois Moçambique tem um vasto território com costa marítima e águas continentais de grande potencialidade pesqueira. O país também possui recursos minerais como carvão, bauxita, ouro e pedras preciosas, além de reservas de gás natural. Em Moçambique é chamado de chima, um mingau grosso feito com farinha de milho, mandioca ou de arroz. Lá no Malau, como vimos na nossa primeira aula, esse mesmo mingau é chamado de nsima. A matapa é um dos pratos típicos de Moçambique. O prato é feito com uma folha de mandioca moída com um molho à base de amendoim, também moído, e leite de coco. Aliás, o povo moçambicano adora utilizar o leite de coco em suas receitas. A culinária desse país foi profundamente influenciada pelos portugueses, que introduziram culturas, aromas e métodos de cozimento. Agora vocês assistirão a um vídeo de uma receita que é bastante conhecida no Brasil e uma das muitas influências deixadas para nós pelo povo africano. É um doce muito consumido em Moçambique.
Ele foi preparado no Espaço Maker de Gastronomia da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli. É uma receita que leva poucos ingredientes e muito fácil de fazer. Vejam só! Olá, galerinha! Tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de Moçambique. Nós vamos aprender hoje doce de abóbora, tá? Por que abóbora? A abóbora é muito fácil de ser encontrada lá em Moçambique, no continente africano. Nós vamos usar 1 kg de abóbora. Eu usei essa abóbora aqui, a abóbora de pescoço, mas você pode fazer com qualquer abóbora que você tiver. Nós vamos fazer também 2 xícaras de açúcar, eu tenho açúcar cristal aqui, pode também ser feito com açúcar refinado, da sua preferência, o que você tiver em casa. Aqui eu tenho um pouco de água, nós vamos usar só um pouquinho, 1/4 de xícara, só para dar uma molhadinha na hora de cozinhar. Eu tenho aqui mais ou menos uns 20 cravinhos e um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a abóbora na panela. Eu piquei essa abóbora em cubinhos. Nós vamos colocar as 2 xícaras de açúcar. Um pouco de água, mais ou menos 1/4, como eu falei já. Dependendo da abóbora que você usar, você vai precisar colocar um pouquinho mais, tá? Essa aqui ela desmancha rapidinho. Mas se precisar que a abóbora não desmanchou, você pode colocar um pouquinho mais de água. E aqui nós temos os cravos. Vou dar um gostinho a mais. Pessoal, eu acendi o fogo, tá? Nós temos todos os ingredientes aqui já, abóbora. Mas lembrando que toda vez que a gente usa a faca e o fogo na cozinha, em qualquer lugar, a gente tem que pedir sempre a ajuda de um adulto, tá? Para não correr nenhum acidente, ok? Então aqui nós vamos cozinhar, sempre mexendo, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o ponto que nós queremos. Por que a gente colocou pouca água? Porque a abóbora solta muita água, por isso que a gente não precisa de tanta água, tá? Ela vai soltar bastante água e nós vamos deixar ela ligada mais ou menos até ela secar toda a água, ok? Então vamos lá. Já vou mostrar para vocês o ponto que nós precisamos, que daí no final nós vamos colocar o coco ralado. Então, pessoal, depois de 25 minutos, esse é o ponto que nós queremos do nosso cozimento da abóbora. Agora nós vamos acrescentar o coco ralado. 100 gramas de coco ralado, um pacotinho. Vamos dar uma mexida. Para ele pegar o sabor da abóbora e já está pronto o nosso doce. Então vamos lá montar o nosso prato. Bom, pessoal, aqui está o nosso doce de abóbora com coco. Está bem cheiroso e espero vocês na Sala Maker de Gastronomia. Se fizerem, nos enviem por e-mail. Até mais! Atrações turísticas, professora Paty? As áreas de conservação constituem uma das principais atrações turísticas de Moçambique. Cobrem hoje cerca de 12% da superfície total do país e são constituídas por 6 parques e 6 reservas nacionais. O Parque Nacional de Gorongosa é uma área de conservação situada na província central de Sofala e é considerado um dos melhores parques naturais do mundo. A Reserva Nacional do Niassa, ou Reserva de Niassa, é uma área protegida de Moçambique, localizada nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, no norte do país. É uma das maiores reservas naturais do mundo e o maior de Moçambique. Outro destino comum dos turistas é o arquipélago de Bazaruto, um grupo de ilhas no Oceano Índico localizado ao longo da costa de Moçambique. Bazaruto é o mais antigo parque marinho de Moçambique
e foi fundado em maio de 1971. A música moçambicana é uma das mais importantes manifestações da cultura desse país. A música tradicional tem características banto e influência árabe, principalmente na zona norte, e é normalmente criada para acompanhar cerimônias sociais na forma de dança. A marrabenta é o nome dado a um estilo musical e a uma dança. Tornou-se um símbolo cultural nacional, uma referência da identidade do povo moçambicano. Nasceu nos anos de 1930, no sul de Moçambique, principalmente no subúrbio de Lourenço Marques, província que atualmente é a capital de Maputo. Assistam agora ao vídeo desta dança. Que legal essa dança, hein, Prof. Dani? E vocês gostaram? Esperamos que tenham gostado desta aula também. E se realizarem qualquer uma das sugestões, nos enviem fotos ou vídeos para o nosso e-mail mãosnamassa, tudo junto sem acento, .rme@gmail.com. Nos encontramos nas salas makers de gastronomia e artesanato, costura e customização. Nos despedimos por aqui com um vídeo de uma linda canção moçambicana que fala exatamente de despedidas. Tchau, pessoal. Até mais e até a próxima. Beijinhos. Olá, eu sou Elídio. Aqui Calusa, Nós vamos apresentar a música moçambicana que diz Salani. que significa adeus. Esperamos que possam gostar. Salani, 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 salanini makwero, itatela ibonana, loko sishilava. Salani, 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 salani.